Olá, co-criadores do futuro! Sejam bem-vindos a mais essa jornada do Reprogramar. Eu sou Jaqueline Silva, mentora, desenvolvi aí a metodologia do CENIV, criando uma nova identidade vibracional, uma mesa, um tabuleiro quântico para ajudar no processo tanto de desenvolvimento pessoal quanto espiritual. E nós estamos falando aí essa semana sobre o nosso poder mental e falando sobre o poder da cocriação. Nós somos co-criadores. E o que é ser um co-criador? Vamos voltar um pouquinho lá no passado? Pense lá nos nossos antepassados, ancestrais, bem longe, 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 que não tinham nem casa para morar. Bem longe, né, gente? Fui lá, longe mesmo. O que aconteceu? Houve-se a necessidade de se desenvolver, houve a necessidade de se expandir. E com isso, o neocórtex, que é o nosso cérebro evolutivo, ele foi expandindo. Então, naquela época, dos nossos antepassados muito bem antigos, morava-se no tempo das cavernas. Então houve a necessidade de criar roupas por causa do frio, matava lá um animal e tal, tirava a pele e se aquecia. Depois houve a necessidade de construir suas casas conforme foi aumentando a família. Depois foi criando as pequenas comunidades, né? E desenvolvendo ali a civilização e a cultura daquele povo local, né? E as raças começaram a se misturar e expandir, 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 multiplicar, 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 evoluir, evoluir, evoluir. E agora nós estamos aqui no século 21, no ano de 2021, com vários processos evolutivos e também programas arcaicos. Então veja bem, lembra que eu falei para vocês do programa arcaico de sobrevivência que a gente tem, que é o nosso arqueocórtex? Este cérebro, ele ainda é primitivo e ele tem esse instinto de sobrevivência e traz essas memórias arcaicas também. É um programa de sobrevivência e nós necessitamos desse programa de sobrevivência. Mas a grande questão agora com o cérebro evolutivo, que é o nosso neocórtex, a gente pode tomar consciência destes programas e deixar de agir com o piloto automático. Ou seja, vamos usar essa capacidade do nosso cérebro mais evolutivo, mais expansivo, para não ficar tanto na reativa, né? Porque o cérebro arcaico ele fica na reação de luta ou fuga. Então é sair deste padrão de medo, de insegurança, de falta de amor, trazer mais para compreensão. Quanto mais a gente desenvolve o nosso intelecto, quanto mais a gente desenvolve o nosso neocórtex, a gente tem a capacidade de fazer as associações, né? E sair do gatilho que nos impede de evoluir, que nos impede de ter relacionamentos saudáveis, que nos impede de ter saúde. Quando a gente fica numa mente reativa, como o arqueocórtex, a gente pode desenvolver muitos problemas de saúde, como depressão, ansiedade, medo, insegurança. São coisas do cérebro arcaico. Então, é trazer o quê? Quanto mais essa expansão da consciência, quanto mais desenvolver o neocórtex, esse cérebro intelectual, quanto mais buscar o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, mais você consegue aumentar e expandir este cérebro novo, que é este cérebro novo que nós temos, o neocórtex, para fazer essas leituras e não ficar tanto no instintivo, não ficar tanto lá no inconsciente, tá? E aí a gente consegue pensar antes de agir e melhor do que pensar antes de agir também, claro, pensar antes de agir
E quando você está numa reativa e às vezes você pode pensar, não vou reagir desse modo porque eu sei das consequências que pode causar. Então você começa a usar aí o seu neocórtex. Mas o mais legal, gente, conforme a gente foi evoluindo, é essa capacidade da criação. Então veja, nós somos co-criadores. Então a gente pode criar muitas coisas. Veja quantas coisas a gente tem ainda já no mundo tecnológico, celular, conversar com pessoas do mundo inteiro. Então, isso é ser um co-criador, é você criar coisas novas, você criar projetos que podem melhorar a sua vida e que podem ajudar milhares de pessoas, né? Imagine, hoje eu estava agradecendo, né, a Viktor Frankl, que criou os óculos, gente, né? Então veja só, quanto recurso positivo que foi criado, quantas mentes criativas, né? Que nós temos essa capacidade de desenvolver essa mente criativa e criar muitas coisas para nós, para a humanidade. Então existe essa mente criativa dentro de nós, basta a gente acessar. Quando a gente faz o alinhamento mental, o alinhamento das 3 mentes, que eu passei lá na segunda aula, o exercício do alinhamento mental, a gente abre este campo de percepção e a gente consegue evoluir e trazer soluções para a humanidade, trazer soluções para a nossa vida e também criar coisas incríveis, né? Criar soluções, criar metodologias, criar, ser um co-criador. Deus é o nosso criador e como nós somos filhos de Deus, então nós somos os co-criadores e a gente pode criar, participar de muitas coisas, né? Então veja, quem criou o carro, quem criou a máquina de lavar, quem criou um sistema quântico, quem criou o celular, que sabe, é um cérebro que está expandido, é um cérebro em expansão. E para alcançar esse cérebro em expansão, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa buscar o autoconhecimento e buscar se desenvolver como pessoa, né? E aqui entra o meu papel como uma mentora e uma profissional que ajuda no processo do desenvolvimento pessoal e espiritual. Quanto mais a gente cresce e expande, pense na árvore, lembra lá da maçã na primeira aula? Se você não assistiu a primeira aula, assista. Então, a gente vem lá de um programa arcaico de sobrevivência, mas né, é como lá na árvore, são as nossas raízes e a gente precisa se nutrir de algum lugar. Então, esse programa, ele é importante. Mas veja, a gente pode se nutrir, mas não precisa ficar preso nas raízes. Então nós vamos o quê? Fazendo todo esse processo de crescer. Opa, cresceu, agora expande. Quando a gente expande, ó, abre infinitas possibilidades. E aí aqui a gente está falando tanto de corpo, de mente, de alma, de espírito, a gente está falando de um ser integral. Né? Quanto mais a gente se desenvolver de forma integral, mais co-criadores, mais intuitivos e mais expansivos e abundantes a gente se torna. Então, meu convite para você hoje é começar a abrir a sua mente para se desenvolver primeiro como pessoa, buscar recursos, treinamentos que te faça se desenvolver como pessoa, desenvolva o seu corpo, desenvolva a sua mente, desenvolva o seu intelecto, desenvolva a sua espiritualidade, para você se conectar com essa fonte criadora. Quando a gente se conecta com a fonte criadora, a gente cocria. E aí eu quero falar do meu trabalho, que eu vou mostrar para vocês, que é o CENIV, Criando uma Nova Identidade Vibracional. Vou só baixar um pouquinho aqui, ó. Então, eu desenvolvi esse tabuleiro aqui, que eu chamo carinhosamente do tabuleiro do sucesso.
Esse tabuleiro ele é uma mesa vibracional quântica, onde a gente pode desenvolver tanto a cura para o corpo físico, para o corpo emocional, energético, espiritual, quanto também buscar ferramentas para expandir a consciência, aumentar o nosso campo vibracional, nosso campo de percepção, fazer o alinhamento das 3 mentes. A gente consegue fazer tudo aqui pelo CENIV. Então a gente trabalha os chakras, a gente trabalha a escala de David Hawkins, a gente trabalha a conexão com as coisas do alto e da terra. E do outro lado do tabuleiro a gente faz o alinhamento das 3 mentes, mente consciente, mente inconsciente e a mente superior, e a gente faz o campo de proteção. O CENIV ele pode ser usado como uma sessão terapêutica, que hoje eu vou dar de presente para vocês. Uma sessão terapêutica já está como bônus dessa aula de hoje. Eu acabei de fazer a sessão aqui e vocês vão ganhar essa sessão como bônus. Para quem quer se desenvolver na área profissional, vai ficar como bônus dessa aula de hoje, ok? E o CENIV ele pode tanto para questões de uso terapêutico, profissional, e também a novidade que eu tenho aqui agora, além da mentoria, que para quem quiser participar da mentoria, que vai ser do dia 4 de novembro, a mentoria nós trabalhamos com o processo do desenvolvimento pessoal para se tornar esse co-criador consciente. E depois da mentoria, quem quiser fazer a mentoria também pode se tornar um terapeuta e estar, fazendo uma transição de carreira, trabalhando aí com a mesa do CENIV. Dentro das sessões terapêuticas, eu vou ensinar todo esse processo do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento da consciência e desenvolvimento das 3 mentes, das crenças limitantes, das quebras de paradigmas. Então é muita informação que a gente trabalha. A gente vai trabalhar todo o sistema familiar, a gente vai trabalhar sexualidade, a gente vai trabalhar poder pessoal, a gente vai trabalhar amor próprio, comunicação para perder a vergonha de falar, de fazer vídeo, de trabalhar, se abrir e se expandir, se conectar com a espiritualidade, desenvolver a mente suprema. Lembra da mente suprema, a mente superior que eu falei na primeira aula? Para quem fazer a mentoria do grupo fechado, a gente vai passar por todas essas análises de desenvolvimento pessoal. E depois, para quem quiser se tornar um terapeuta vibracional para usar a mesa quântica, para ajudar outras pessoas a se desenvolverem, o curso será também após o dia 15 de novembro. Eu vou dar a formação para quem quer ser um terapeuta da mesa vibracional quântica do CENIV. Então, eu passei todas essas informações lá no grupo do WhatsApp. Para quem quiser participar do grupo fechado, é só entrar no link que está lá na minha bio. E hoje eu fiz aqui uma sessão de mesa quântica com leitura intuitiva do tarô e das cartas de expansão da consciência, para quem está querendo fazer uma transição de carreira, ou para quem quer melhorar a vida profissional e a vida financeira. E esse será o presente da aula de hoje, será um bônus para vocês aí. Assistam e vejam se faz sentido para vocês, ok? Então é isso, gente. Vamos expandir a nossa consciência. Então a aula de hoje falando ainda um pouquinho aí sobre essa questão da cocriação dos cérebros, da forma como a gente se desenvolveu por conta das necessidades, e aí a gente foi cada vez expandindo e se tornando estes co-criadores, né? Então criar soluções tanto para a vida pessoal quanto para a humanidade. Você tem um poder enorme dentro de você e eu quero, como sua mentora, se assim você desejar, te ajudar a desenvolver essa mente criativa, acessar o melhor que existe dentro de você. Então, diga o seu sim para este programa do CENIV. Diga seu sim para este despertar do gigante que existe dentro de você. Eu tenho certeza que existe um gigante incrível aí que está adormecido.
e que se você falar, né, o seu sim, se comprometer em trabalhar o seu desenvolvimento pessoal e o seu desenvolvimento espiritual, acordando esse gigante, você vai encontrar soluções para sua vida em todas as áreas da sua vida, sua carreira profissional, criar projetos incríveis para melhorar, para expandir, para ter saúde, para ter melhores relacionamentos com as pessoas que estão à sua volta e também aí melhorar seus recursos financeiros, não é mesmo? Então eu espero por você, né? Diga o seu sim aí, se bater dentro do seu coração, ouça a voz do coração e não tanto, nessa hora não tanto a voz do cabeção, ai, mas será, e se isso, se aquilo, se fica muito no racional. Quando a gente quer pensar em desenvolvimento pessoal e desenvolvimento espiritual, a gente vem para cá, para o chakra cardíaco, para essa região do cardíaco, que é a casa da nossa alma, é onde a nossa alma fica localizada na luz cor-de-rosa. Então, quando a gente acessa este calor intuitivo e ao mesmo tempo quentinho, vivo da nossa alma, é porque faz sentido pra gente. E se faz sentido para você, se você tá aqui e tá fazendo sentido para você, então eu te convido a fazer parte do nosso primeiro grupo de mentoria do CENIV, o despertar, né, da consciência, reprogramar a sua mente, trabalhar o seu desenvolvimento pessoal, trabalhar as suas potencialidades, o seu poder pessoal, tá? E depois, se você tiver interesse, você ainda pode se tornar um terapeuta de mesa vibracional quântica do CENIV e criar aí uma nova forma de trabalhar, de se desenvolver, porque você pode usar tanto para você quanto para as outras pessoas, ok? Então é isso, um beijo no seu coração, fique com Deus e até amanhã no nosso próximo vídeo. Um beijo e lembre, tem bônus, tem presente dessa aula de hoje, tá? Que é uma leitura da mesa do CENIV, é um presente meu para você que está aí buscando por uma transição de carreira profissional ou que quer melhorar as suas questões profissionais. A leitura tá bem legal, dá uma olhadinha lá, tá bom? É um presente meu com todo amor e carinho para você.